Criatividade. Todo desenhista que cresceu lendo mangá, quadrinhos, livros, assistindo anime e qualquer tipo de desenho animado, com certeza já sonhou em criar a própria história, publicar e fazer muito sucesso. Ah, desenhudo, prepara o papel e a caneta, porque hoje nós vamos criar um mangá juntos. Ou mesmo qualquer outro estilo de quadrinhos. E eu garanto que você vai sair desse vídeo pronto para criar o seu primeiro quadrinho. Eu sou Vinícius de Souza e sou quadrinista e ilustrador profissional há mais de 16 anos. Também sou professor de desenho há mais de 15 anos. Desenhei mais de 20 quadrinhos e mangás publicados pelo mundo inteiro e através deste canal Vinícius de Souza Arte é onde eu venho trazer um pouco da minha experiência em cada um dos vídeos para vocês. Para vocês não esquecerem, já deixem um like para mim agora, se inscreva se você é novo aqui pelo canal ou se você me acompanha sem ter se inscrito ainda. Vocês não fazem ideia do quanto que o like de vocês ajuda o vídeo aí para frente. Então vamos lotar esse vídeo de likes para conseguirmos atingir a meta de superar mais de 1000 views nele. Então conto com vocês. E uma outra coisa que ajuda demais os vídeos a irem para frente são os comentários de vocês. E para estimular vocês a comentarem, eu vou deixar uma pergunta aqui. Que tipo de história vocês sonham em criar? Uma história de batalha? Uma aventura? Uma história de terror? Ou uma história de romance? Quem sabe um drama? Me conte isso aqui nos comentários para mantermos um diálogo legal e é claro que eu vou ficar ansioso para saber a resposta de vocês. O tema desse vídeo aqui foi sugestão de Letícia Martins, que mandou R$25 no Pix, valeu demais, isso ajuda demais a criar conteúdo aqui pro canal, afinal é um gasto de tempo que eu nem tenho, eu nem sei como é que eu consigo me desdobrar para isso, e esse vídeo aqui ele já estava todo gravado, a narração toda pronta e quase todo editado. Eu estava terminando de editar nessa manhã e ele crashou. Perdi tudo. Foi uma tristeza, porque ele já era para estar no ar. Mas eu cheguei em casa e estou aqui regravando rapidinho para ver se eu ainda consigo postar hoje. Hoje, a propósito, sábado 21/10/2023. Então é capaz desse vídeo ficar simples e com poucas edições. Muito obrigado pelo Pix, Letícia. Um salve para você. E também quero aproveitar para mandar um salve para o Wellington Menezes, Cristiano Serra, Amanda Passos e Sara Aoki. Todos enviaram um Pix aqui pro canal. Muito obrigado, um grande abraço em vocês, desenhudos! E quem mais quiser mandar aquele Pix desenhudo para estimular a produção de vídeos do canal, pode mandar qualquer valor para esse QR Code que está aqui ó, no topinho da tela. Até R$1 tá valendo, mas se quiser mandar mais também é bom. Afinal, qualquer valor que entrar aqui já dá uma moral para comprar o material. Geralmente o tempo que eu estou gravando vídeo eu poderia estar fazendo uma commission, alguma página de quadrinho para algum cliente, e geralmente eu tomo o dia inteiro narrando, editando, dá muito trabalho de fazer isso tudo. Como o canal não monetiza, esse incentivo de você já valoriza aqui o meu investimento de tempo para gravar esses vídeos, para que o canal cresça, monetize e aí a gente consiga produzir mais vídeos ainda por semana para vocês aprenderem mais e mais. Porque não dá muito certo esse negócio de ser youtuber e quadrinista ao mesmo tempo. Uma coisa briga com outra em relação a tempo. Então tá aí o QR Code, pega aquele R$1 que você ia gastar lá no jogo do bicho e invista neste canal que te beneficia tanto. Vamos ao tema do vídeo. Vamos criar um mangá ou quadrinho juntos? Calma, antes que vocês pensem que todos nós juntos vamos fazer uma única história, eu acho que isso não compensa, dessa forma vocês não vão aprender tanto. Eu quero que vocês façam a própria história de vocês. Então, como eu disse lá no início do vídeo, já prepara o papel e a caneta aí, porque esse vídeo está uma baita de uma aula, cheio de informação importantíssima que vocês não vão ver em nenhum lugar, e com certeza esse aqui é o melhor vídeo que eu já produzi para esse canal por enquanto. A maior dificuldade da maioria dos desenhudos é dar o pontapé inicial para produzir a primeira história. Muitas vezes pela falta de informações e algumas vezes pelo medo, que acaba estando associado à falta de informações. E criar o primeiro quadrinho da sua vida é realmente uma tarefa bastante complicada, é difícil mesmo. E eu sei que muitos de vocês estão com aquela ideia na cabeça de criar um universo cheio de mundos, os multiversos, heróis com 200 mil transformações diferentes, mudança de cor de cabelo. Eu sei disso. Mas um dos pontos que pode travar vocês de fazer o primeiro trabalho é justamente querer fazer
tanta coisa sem ter experiência. Então, para que o exercício de hoje seja fácil para vocês, realmente direto e eficaz, nós vamos fazer de uma maneira bem mais simples. Entretanto, que seja eficaz, de fácil compreendimento para todos e que leve vocês a sair do zero ou quase zero e dar esse pontapé inicial. Eu, por exemplo, tenho alguns amigos que têm ideias muito cheias de detalhes na cabeça, essa coisa de multiverso, uma coisa de ficção científica, sendo que eles nunca publicaram nada, nunca produziram nada na vida deles. Então eu tenho amigos que estão há mais de 20 anos com essa ideia na cabeça e não conseguem colocar nada no papel. Eu tenho outro amigo que é ainda mais crítico, ele está há mais de 40 anos. Eu nem sonhava em publicar o meu primeiro, ele já tinha as ideias dele na cabeça, mas justamente por ser uma ideia muito complexa, ele não consegue colocar aquilo no papel. E não é por falta de aviso, de dica de amigo, mas vocês são muito espertos e vocês vão seguir as coisas que eu vou falar aqui e vocês vão ver como isso vai funcionar. Vocês estão prontos? São vários tópicos, então fiquem muito atentos, não pulem nada desse vídeo, senão vocês não vão entender e não vão conseguir aprender. Criar uma história é um conjunto de regras tão gigantesco, mas tão gigantesco, que não faz sentido eu colocar tudo num vídeo. O nosso objetivo é conseguir produzir algo. Então eu vou simplificar tudo, eliminar algumas coisas que são importantes, mas que a gente, por hora, para esse exercício, pode deixar de lado. São coisas que eu já falei até em outros vídeos. Mas é importante que agora a gente deixe de lado para que a gente consiga ter a sensação de concluir um objetivo. E vamos fazer juntos um briefing de uma história em quadrinhos. Nada mais que um planejamento dessa história em etapas. E ao invés de fazer uma série com vários episódios, ou então um capítulo inteiro cheio de páginas, nós vamos fazer uma coisa mais objetiva e bastante simples, de certa forma. Com certeza, se vocês já folhearam alguns gibis da Turma da Mônica, alguns quadrinhos da Disney, ou mesmo alguns mangás, vocês já viram uma série de tiras de quadrinhos que são feitas em 3 ou 4 quadros. Aqui no Ocidente é muito comum essas tirinhas feitas em 3 quadros. Essa é uma forma muito popular de fazer quadrinhos no mundo inteiro. No Japão, então, nem se fala. Isso faz muito e muito sucesso. Como eu disse, no Brasil é chamado de tirinhas, nos Estados Unidos é chamado de strips, em países da Europa também, e no Japão é chamado de Yonkoma. Yon, inclusive, do número 4. E é esse sistema que a gente vai aprender aqui hoje, que é o melhor para a gente poder começar a aprender a fazer quadrinhos, porque vocês vão aprender a lidar com a linguagem da página. E um quadrinho feito de tirinhas, ele pode se juntar e formar um grande quadrinho, assim como vários autores já fizeram. Geralmente, muitos mangás que viram animes de Slice of Life vieram de mangás Yonkoma. E muitos quadrinhos que viraram animações de sucesso também vieram do sistema de tirinhas, muitos eram publicados em jornais. E fazer isso vai alimentar a criatividade de vocês, vai quebrar esse medo do pontapé inicial, vocês vão aprender a lidar com como desenhar páginas e muitas outras coisas que vão ser úteis para vocês para quando no futuro vocês fizerem um quadrinho que seja mais comprido. Então vamos para o nosso primeiro tópico. Tema da história. Qual vai ser o tema da história de vocês? Terror? Comédia? Romance? Cotidiano? Aventura? Eu, sinceramente, acho que para esse formato Yonkoma funciona perfeitamente temas como terror, temas como comédia, e você pode unir esses temas aí. Cotidiano também funciona muito bem. Eu, por exemplo, gosto muito de unir histórias de cotidiano com humor. Também posso unir romance e humor, terror e comédia. E por aí vai. O gênero aventura eu acho um pouco mais complicado de se adequar aqui, porque você tem que explicar muito mais coisas em apenas 4 cenas por página. Isso não vai funcionar, porque o quadrinho Yonkoma, ele tem 4 cenas que se resolvem, com início, meio e fim. Eu vou escolher uma história de cotidiano, para usar aqui como exemplo, e vou botar um subtema de comédia. Então anotem aí no papelzinho de vocês qual será o tema ou os temas que vocês vão usar. Segundo tópico, o ambiente onde vai acontecer essa história. Vai ser num hospital, numa praça, numa casa, numa escola, num prédio. Onde vai acontecer sua história? Eu vou escolher uma escola pro meu. Eu quero que essa história que eu vou criar como modelo aqui para vocês verem como funciona, seja uma história jovem, que se conecte com uma galera dessa faixa etária que está na escola.
que é a grande parte do público que lê mangá aqui no Brasil. Logo, eu também quero que essa escola seja nos moldes brasileiros. Dica importante, você não tem experiência fazendo quadrinhos ainda, então não invente de criar um lugar que seja no país fora da onde você vive, porque você não conhece os costumes desse país. Você pode até ter lido alguma coisa ou assistido algo num jornal, ou pode ter visto na internet, ou assistido no anime, mas você não conhece aquele lugar bem. Se você for fazer qualquer coisa ali, vai ficar estereotipado e vai ficar esquisito, vai ficar ruim. E se você quiser fazer um negócio bem feito, você vai levar anos de pesquisa para conseguir aí sim usar esse lugar para situar a sua história. Então, como objetivo aqui é conseguir fazer um exercício que seja rápido e seja animador para você pelo fato de que conclua o objetivo, opte pela opção mais simples para começar. Deixe essas coisas mais complexas para outro momento. Então, façam histórias em lugares que vocês conheçam muito bem, lugares que vocês vivem ou já viveram. Se vocês forem pesquisar mangás japoneses, a maioria é muito regional, se passa em regiões onde o autor cresceu. Então fica essa dica importantíssima para vocês. Tópico 3. Os personagens. Essa é a parte que vocês têm que tomar muito cuidado, porque é uma das partes mais importantes nesse briefing. Afinal, nós não contamos histórias sobre lugares, sobre objetos, sobre poderes, sobre nada disso. Nós contamos histórias sobre personagens, sobre pessoas. Contar histórias de lugares, de épocas e tudo mais, a gente deixa para os livros de geografia e história. Não metam o louco e criem 200 mil personagens. Crie 2, 3, afinal é uma tirinha. Se você quiser criar mais personagens, deixa para outros capítulos dessas tirinhas. E como vocês podem criar personagens que sejam bastante interessantes? Pensem em pessoas que vocês conhecem no dia a dia de vocês. Observem a personalidade dessas pessoas. Pode ser personalidades muito importantes que vocês podem utilizar nos personagens. Vocês também podem mirar um pouquinho nos arquétipos. Arquétipos são alguns padrões de comportamento. Vocês podem usar isso para iniciar o que vocês desejam para o personagem de vocês e depois vocês vão dando um pouquinho mais de profundidade associando a pessoas à sua volta. Pois certamente as pessoas ao seu redor fazem parte de algum arquétipo. Próximo tópico. Esse tópico está associado à criação desses personagens. Eu particularmente chamo de fator intrigante. Existem alguns tipos de clichês que muitos mangakás utilizam na criação do personagem para eles se tornarem interessantes. Com certeza você já notou alguns mangás onde você tem um personagem que é alguma coisa que ele luta contra. Ele faz parte daquilo com que ele luta contra. Isso deixa o leitor intrigado, o porquê daquilo. Ele quer acompanhar aquele personagem justamente por isso. Ou então existe um outro tipo de clichê que é um personagem que era alguma coisa muito radical e de repente ele se torna uma coisa que é completamente avessa àquilo ali, onde quebra a expectativa de tudo que esse personagem faça. Vou explicar. No primeiro exemplo, eu posso usar, por exemplo, um personagem que é ladrão, que rouba ladrões. Um personagem que é Shinigami, que luta contra Shinigamis. Um yokai que odeia yokais. Um gol que detesta outros gols, né? Só eu falando isso aqui, com certeza vocês já devem ter pensado em inúmeras obras que utilizam desse efeito. E no segundo exemplo, é muito utilizado principalmente nos tipos de mangá que são Slice of Life. Um ex-yakuza que se torna um dono de casa. E tudo que ele vai fazer dentro da casa, desde limpar o chão, a tirar o pó de algum móvel, ou mesmo fatiar um sushi, vai parecer que ele está ainda lidando com a máfia. E isso gera uma quebra de expectativa, gera humor, deixa o leitor intrigado e acaba sendo divertido. Tem um outro mangá que também tem 3 membros da Yakuza que vacilam ali e são punidos. E ao invés deles pagarem com a vida, o chefe deles diz que eles vão pagar de outra maneira. Os enviam para Tailândia para fazer uma série de cirurgias de mudança de sexo e plásticas também. E os 3 voltam como 3 garotas idol fofas que vão se apresentar nas casas de show. E é dessa forma que eles pagam o vacilo pro chefe deles. E foi pensando aqui nisso que eu criei um monte de personagem. Eu vou falar dentro dessa ideia da escola. Já que é uma escola, a gente espera que tenham personagens que são alunos, jovens, né? Uma escola de ensino médio. São jovens e tem os professores, que são pessoas mais velhas.
mas eu quero fazer uma brincadeira. Eu quero que no meio dos alunos tenha um velho, um idoso. Só que eu pensei, um idoso seria muito simples, sabe? Seria ok, não seria um absurdo. Tem muitos idosos no Brasil mesmo que resolvem estudar depois da melhor idade. É um aluno com espírito de velho. Como que isso acontece? Eu tenho uns 4 personagens aqui que eu criei. Eu tenho esse garoto que tem o espírito de um velho. Eu tenho a Dona Morte. Sim, a Dona Morte. E tenho mais 2 colegas de classe. Eu criei um background para esse menino. Existia um velho que dedicou a sua vida inteirinha a estudar, a trabalhar várias horas por dia, deixava de ver família, deixava de ver amigos, não aproveitou a vida em nada, tudo na busca para poder chegar a um status social mais alto. No fim das contas, ele não conseguiu isso, acabou na velhice adoecido e sem dinheiro. É um velho muito inteligente, muito sábio, que entretanto já está no final da vida e nunca conseguiu aproveitá-la de fato. Ele sacrifica a sua vida tentando salvar um garoto de um acidente. Esse garoto que ele tenta salvar não tem personalidade porque ele não importa. Ele só tá lá porque ele ia ser atropelado e o velho se joga na frente para salvá-lo. Em paralelo a isso, a Dona Morte estava lá no outro lado do mundo, doidinha para cumprir a demanda dela desse dia. Ela disse que hoje ela ia bater a meta, ela ia ultrapassar até essa meta aí. Ela acordou com vontade de trabalhar e disse que o patrão ia ficar feliz. E uma das pessoas que ela deveria ter buscado era esse menino. E o velho atrapalhou. O pior é que nem era o momento do velho ir de arrasta pra cima. A Dona Morte decide então dar uma segunda chance pro velho. Só que ele não vai conseguir reencarnar no próprio corpo, por causa que foi atropelado e ficou muito avariado. Então ela resolve buscar o menino, que era a hora dele mesmo, e o velho assume o corpo do menino. Ou seja, é um garoto com aparência de jovem, mas que tem todas as manias de um velho, só que com a energia da juventude. Esse velho agora ele quer aproveitar a vida, ele não quer mais saber de fazer mais nada além de aproveitar a própria vida, aproveitar a juventude. Só que ele mantém todo o conhecimento que ele adquiriu durante a vida inteira, então é um jovem muito inteligente. E aí você choca isso com o ambiente escolar e aí a gente imagina o tipo de situação que pode acontecer. Vocês entendem como um ambiente que gere movimento, como uma escola, um hospital, um restaurante e um personagem impactante desses podem provocar um ao outro e isso gerar mais movimento ainda para a história. Eu tive uma outra ideia aqui também, mas seria num contexto completamente diferente desse da escola. Imaginem um personagem que ele era bicheiro, da máfia do jogo do bicho. É um tipo de jogo que é ilegal aqui no Brasil. Então ele vai preso. E ele cumpre a detenção dele direitinho. Numa das fases da detenção, ele tem que fazer trabalhos voluntários numa ONG de proteção animal. Jogo do bicho, proteção animal, se ligaram? E ele se apaixona pela proteção animal. Então, quando ele sai da prisão, ele resolve mudar de vida. Ele não quer mais ser um bicheiro. Ele quer ser protetor animal. E ele tinha um dinheiro escondido, que ele escondeu antes de ser preso, e ele pega de volta esse dinheiro para que ele consiga montar um projeto de proteção animal. E aí pode rolar várias situações dele continuando agindo como mafioso, sendo que ele está fazendo coisas super fofas, sabe? Então pensem a situação de vocês aí, como é que vocês poderiam gerar um personagem que criasse esses tipos de situações. Não adianta vocês copiarem a minha ideia, porque assim vocês não estarão aprendendo, vocês não vão conseguir se desenvolver, tá bom? É importante vocês criarem as ideias de vocês. E o outro motivo de vocês não fazerem isso também é que as minhas ideias são todas registradas. Então, qualquer tipo de plágio que aconteça dessas ideias, a pessoa recebe uma notificação judicial intimando a um processo. Inclusive, está nos meus planos gravar um vídeo ensinando a vocês a como registrar suas obras, para vocês se protegerem também. Ainda nessas ideias do fator surpresa, por exemplo, o meu mangá Pelo Meu Caminho Até Você, que é o que eu estou fazendo no momento, eu tenho um personagem que ele é todo bonitão, parece um modelo de K-pop, sabe? E, de repente, ele se torna uma bola de pelo com o corpo completamente peludo por causa de uma condição que ele tem. Então isso acaba sendo um fator surpresa. Você vê aquele cara bonitão que pensa que, nossa, que pessoa incrível, sem defeitos, sabe? É gentil, é uma pessoa sensata. E aí no fim das contas ele vira aquela bola de pelo, puf, sem que ninguém espere. E isso intriga o leitor. E o leitor quer saber por que ele é daquele jeito. Por que aquele cara bonitão de repente se transformou numa bola de pelo? Essa é a pergunta que muito leitor se faz. Ah, e aproveitando, o link está na minha descrição, tá bom, gente? Vocês podem ler de graça lá na FlipTrue. Vamos para o próximo tópico.
como contar essa história. Você já tem aí os pontos principais que precisa para ela funcionar, agora a gente precisa organizar ela narrativamente, pensando. E estamos na estrutura de 4 atos. Essa estrutura de 4 atos se chama Kishotenketsu. Ela surgiu, na verdade, na China, mas ela é muito popular no Japão e tem esse nome lá de Kishotenketsu. Resumindo demais o funcionamento dela, é assim: o primeiro passo, Ki, é a apresentação daquilo tudo que você tem ali para o leitor. O leitor não conhece nada dos seus personagens, da sua história, então você vai apresentar isso de uma maneira interessante para ele. Show! Você vai conduzir essa história para ela chegar no ponto máximo dela. Vai ser tipo uma escada. É o plot twist da sua história. Esse é o terceiro ato. É aquela coisa que vai fazer um boom na cabeça da pessoa, sabe? Vai ser aquele ponto alto da sua história, o ponto alto da piada da história, ou o ponto alto daquela aventura, ou o ponto alto do suspense. E o Ketsu, que é a resolução daquilo. Essa é a estrutura narrativa utilizada na maioria dos mangás. Todo mangá que vocês já leram certamente utilizam dessa narrativa. E eu pensei numa situação em que eu poderia encaixar esses personagens, eu vou contar pra vocês como é que eu organizaria isso. O protagonista aqui, ele é um jovem com espírito de velho, como eu havia dito antes. E está numa escola com vários outros jovens, então ele tem amigos jovens. E como eu escolhi o tema de comédia, eu vou criar uma situação engraçada. Quando a gente vai criar um desenvolvimento para uma história, também é muito importante pensarmos em situações que acontecem no nosso dia a dia. Então temos que observar padrões de tudo que acontece conosco e com as pessoas ao nosso redor. Isso tem muito a ver com empatia. É você observar e se pôr no lugar das pessoas. E durante a pandemia, eu vi muitas situações com pessoas idosas ao meu redor. Então eu vou botar um fator aqui de uma certa epidemia que atingiu a cidade onde esses jovens vivem. E botar coisas associadas ao que os velhos fazem nesses tempos de pandemia, que é cair em fake news. Essas que eles recebem em grupinho de WhatsApp, por exemplo. Então eu pensei numa situação assim: os jovens estão no banheiro da escola, estão lá lavando as mãos e conversando. Eles estão mostrando a marca da vacina no braço, que fez uma ferida grande, falando que estão imunizados, mas que os avós estão caindo numas conversas fiadas que eles recebem via WhatsApp. Aqui foi a cena 1. Eu apresentei para o leitor o que está acontecendo no meio dessa história. Apresentei o local, apresentei que está tendo uma pandemia na cidade e que os avós estão recebendo fake news. O protagonista ele não está na cena. Isso foi a cena 1. Apresentamos o ambiente, tudo que está acontecendo ali para o leitor que não sabia de nada. Na cena 2, um dos meninos fala: e o meu avô acreditou que se ele tomasse 20 gotas de purgante, ele estaria imune. Aí o outro fala: o meu também, ele castigou a louça, o vaso lá em casa tá todo entupido. E um deles completa a cena dizendo: dá pra acreditar, ô Zezinho? Aqui, vamos supor que o nome do protagonista é Zezinho, o que tem um espírito de velho. Na cena 3, no ato 3, aí eles vão ouvir um baita de um barulho vindo dos boxes, onde ficam as privadas. Um barulho longo e contínuo, como se alguém estivesse passando realmente muito mal lá dentro. E na cena 4, para resolver, o protagonista com um frasco de laxante na mão, fazendo a maior força sentado no vaso, falando: peraí, era mentira? Vocês entendem a estrutura que eu usei aqui, como eu apresentei, eu conduzi, eu cheguei no plot twist, algo que, dá aquele boom na cabeça da pessoa, que quebra aquela expectativa que estava sendo formada e no final se resolve. Quando você ouve o barulho de dentro do vaso, você meio que já tem uma expectativa também para aquela resolução. Aí quando você vai ver, é o protagonista com espírito de velho lá no vaso que tomou o laxante e caiu na fake news. Sacaram a ideia? E aqui eu nem apresentei ainda para o público que esse personagem ele tem um espírito de velho. Mas aqui eu tenho 2 situações que eu poderia usar esse trecho. Eu poderia usar dessa forma aqui, sem apresentar que ele é um velho encarnado ali no corpo do jovem. Ou poderia deixar o leitor pensar: nossa, eles estavam caçoando dos velhos, mas chega no final, o garoto da mesma idade deles também caiu na fake news. Para só então em outra tirinha eu revelar que na verdade aquele personagem ali é um velho encarnado no corpo do jovem. Então eu acabo criando interpretações diferentes para depois até servir como um outro plot twist no meio de uma série, sabe? Uma série de tirinhas. Vocês entendem como a construção desses 4 atos, ela não é tão complexa assim? Talvez vocês quebrem um pouquinho a cabeça de início,
Mas o importante não é ficar algo perfeito, algo bom. O importante é vocês chegarem no resultado e concluir. Na segunda tentativa, vocês podem fazer algo melhor. Como eu estou tendo que reeditar esse vídeo, eu não posso fazer essa página que eu bolei em todos os detalhes possíveis. Mas eu vou fazer um planejamento, um storyboard dessa página. E vocês devem fazer um da página de vocês também. E o storyboard ele tem que ser simples, igualzinho eu estou fazendo aqui. Ele é apenas para planejar. Aqui eu só vou fazer um. Mas vocês podem fazer várias e várias vezes até chegar no resultado que vai agradar. Usem referências para se inspirar, referências fotográficas, referências de outros mangás, tudo isso vai ajudar vocês. Como esse aqui é um estudo para vocês poderem progredir, não tem problema você pegar páginas de mangás e tentar entender como outros artistas fizeram algo parecido com o que você quer. Só não vale copiar idêntico, você pode usar como uma inspiração, não como uma cópia. E o meu ficou desse jeitinho aqui, ó. Depois dessa etapa, se eu gostasse desse resultado aqui, eu só teria que redesenhar isso aqui com maiores detalhes. E isso é um processo que todo mangaka faz. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns thumbnails meus, tá vendo? Bem simples, e aqui é uma dessas páginas já resolvida. E antes de seguir com o vídeo, eu quero só anunciar para vocês o meu mangá Pelo Meu Caminho Até Você. No meio do vídeo eu contei um pouquinho a respeito, mas agora eu vou dar uma sinopse rápida para vocês, porque eu quero convidá-los para lerem. Pelon, que é o personagem principal da minha história, é uma pessoa que nasce com uma condição rara, com um corpo completamente peludo. E ele vai se mudar para uma república, onde ele vai passar a viver com pessoas que ele nunca viu na vida, no meio de uma sociedade completamente escravizada por padrões de beleza. Lá ele terá que passar por várias situações de preconceito, mas também reencontrará sua melhor amiga Clara, que estará lá para protegê-lo. Você pode ler de graça pelo link dessa descrição. Corra lá porque todo mundo que está lendo está amando. Voltando para o assunto do vídeo, agora eu quero deixar na mão de vocês. Eu quero ver o resultado do trabalho de todos vocês. Eu quero todos vocês fazendo, postando em algum lugar e me mandando o link para que eu possa ver. Vocês podem mandar link aqui no comentário mesmo. Aproveite também e me diga nos comentários se esse vídeo te ajudou a dar esse primeiro passo nesse seu sonho de desenhar o seu próprio quadrinho, de criar sua própria história. Talvez a minha narração pode ter algum ruído de fundo, porque eu estou gravando num horário que não é habitual, então tá tendo música rolando em apartamento isolado, tá tendo criança berrando, cachorro latindo, tá uma doideira. Mas eu não queria botar outro conteúdo hoje, eu queria que fosse exatamente esse vídeo. E eu espero demais que vocês gostem e tirem muito proveito do que eu ensinei aqui hoje. E compartilhem muito por aí, mande para os seus amigos desenhudos também, mande naqueles grupos de WhatsApp, Discord que eu sei que você faz parte, que tá cheio de desenhudo lá. Quero ver todo mundo fazendo quadrinhos, se divertindo, realizando seu sonho, quem sabe no futuro até publicando grandes obras. Então é isso, desenhudo. Vai subir 2 ícones aqui. Um para você se inscrever e o outro para você continuar assistindo os vídeos desse canal. Então se você for lá ler o meu mangá, depois volte para cá para continuar vendo os outros vídeos, porque tem muita coisa aqui, você vai aprender demais. Eu vou ficando por aqui então, nos vemos num próximo vídeo e fui!